esperança de uma noite de amor lhe trouxe a vontade para viver mais. E aí, como é que estão? E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Olha aí. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você. Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Para aqui, para que a gente possa iniciar o conteúdo de hoje. Esse conteúdo eu digo assim que é bacana para que a gente possa internalizar sobre um processo natural da vida e que a gente possa encarar esse processo da forma mais compreensível, né, mais madura possível. Até porque a gente está falando de um assunto que vocês podem vivenciar, porque vocês vão trabalhar, lidar com vidas. Então, é muito importante vocês terem um conhecimento desse processo. Então, hoje eu trago um conteúdo chamado Estágio Terminal, né? E vamos abordar alguns pontos, como cuidados paliativos. Vamos entender alguns processos da questão da morte, do luto. Ai, Priscila, a gente vai falar sobre isso. Gente, é extremamente importante, porque vocês vão lidar com vidas, certo? Então, é importante a gente passar por esse processo, tá? Para que vocês compreendam como é que funciona tudo isso. E caso venha acontecer, como eu saber lidar, tá? Então, minha turma amada, 19FC01, eu preciso que vocês acompanhem aí no capítulo 19, página 91, e o nome desse conteúdo é Pacientes em Estágio Terminal. Trouxe até aqui uma frase inicial, né, que faça sol dentro de ti. Eu sempre digo isso para vocês, que a luz interna de vocês sempre brilhe. Mas, caso se anoitecer, recorra às estrelas, né? Porque pode acontecer, nem todo dia a gente tá brilhando, vai ter dia que vai escurecer. E aí a gente precisa recorrer às estrelas, né? Então, ressignificar tudo o que passa entre nós. Então, o que é que a gente vai aprender hoje? Aprender como tentar lidar com o sentimento de perda do paciente em caso de morte e como a família deve proceder no caso de falecimento em casa e no hospital. Gente, isso é extremamente importante. Ah, Priscila, mas é um assunto muito complicado para a gente ouvir, não é? Mas é importante, tá certo? E aí, para que a gente inicie esse conteúdo, eu trago aqui o sentido de finitude. Quando eu digo finitude, é a gente entender que vai existir um fim. Gente, se a gente parar para pensar, a única certeza que a gente tem é a morte. E impressionante como culturalmente a gente não consegue lidar com isso. Poxa, se é a única coisa que a gente tem sorte, porque a gente não consegue lidar bem com essa situação, né? Já que é uma certeza que a gente tem. Então, a angústia está justamente no conhecimento do fim e na questão de não saber e quando e como vamos morrer. Então, quando a gente se depara com a certeza e ao mesmo tempo com a incerteza, gera um processo de angústia e de ansiedade. Então, é algo que a gente tem certo que vai acontecer, todo mundo vai morrer, né? É a única certeza que a gente tem. Porém, a gente não sabe o dia, nem como, né? Nem quando isso vai acontecer, tá certo? Então, isso gera uma angústia, que gera um processo de ansiedade. E aí, para a gente falar melhor um pouco dessa palavra, finitude, né? A finitude, gente, ela vai ser um espelho da nossa própria caminhada, né? Em contrapartida, é uma situação que a gente ressalta muito a solidão, né? Mas é a única certeza que a gente tem, que é o ciclo natural da vida. Mas a gente tem um medo da dor.
a gente tem um medo da velhice, tá? Então, fica essa questão, né? A gente saber que vai acontecer, mas a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar. O ser humano, ele não sabe lidar com a solidão. Ele acredita que quando a gente perde, a gente vai viver numa profunda solidão. Essa questão de não saber lidar com a dor, não saber lidar com a velhice. E eu trago uma coisa bem interessante, que muita gente não sabe, isso é uma curiosidade, mas alguém já ouviu falar em morte cerebral ou morte encefálica? Ela consiste, gente, na perda irreversível e total. Quando a gente diz irreversível, é que ela não volta, tá? Da atividade neurológica do cérebro e do tronco cerebral. E aí, quando os médicos declaram oficialmente a morte cerebral de determinada pessoa, significa que não há cura ou volta para a sua recuperação. Oficialmente, a morte cerebral é a definição legal de morte. Ou seja, gente, se eu não tenho isso aqui funcionando, eu não tenho como funcionar o restante do corpo. Às vezes o coração só está batendo porque está ligado a uma máquina, mas isso aqui parou de funcionar. Então, se eu desligo da máquina, ele vai morrer. Na verdade, ele já está morto. Ele vai parar de funcionar aquele coração porque está ligado a uma máquina. Então, se eu não tenho isso aqui funcionando, eu estou morto. Eu não tenho condições. Às vezes a gente ainda mantém ligado a máquina até que o familiar autorize o transplante de órgãos, porque eu tenho como aproveitar os órgãos dependendo do caso daquela pessoa, porque o que morreu foi isso aqui, mas os órgãos, se eu colocar numa pessoa que isso aqui está funcionando, ele vai funcionar, entenderam? Então, quando a gente traz essa questão do cuidador, né? Quando se cuida de alguém com patologia, que geralmente vocês são contratados muitas vezes para lidar com patologias, né? Vocês devem estar preparados para a morte do paciente. E aí vem o grande X da questão, professora, mas a gente nunca vai trabalhar pensando que vai acontecer isso. A gente sempre está ali trabalhando para dar o nosso melhor, certo? Perfeito. Continue pensando dessa forma, que é isso, proporcionar bem-estar. Porém, a gente tem a certeza de que isso vai acontecer. Pode ser quando a gente estiver trabalhando, pode. Pode ser quando não estiver trabalhando, também pode, tá? Mesmo sabendo que esse evento faz parte do ciclo natural da vida, nós ainda não estamos preparados para lidar com isso na profissão. O cuidador se sente na responsabilidade de manter a vida do paciente saudável e quando acontece a morte, pode se sentir culpado ou com a sensação de ter fracassado em sua função. Gente, é esse cuidado que eu preciso passar para vocês, tá? Então, vocês entenderem que a morte é um processo natural. Vocês vão dar o melhor de vocês? Vão fazer o possível para proporcionar o bem-estar do paciente? Sim. Mas, se porventura acontecer do paciente não resistir, não se coloquem numa situação de culpa, tá? Eu vejo muito isso no ambiente hospitalar, os profissionais de saúde que estão iniciando essa carreira, né? Então, o médico, ele se sente fracassado, às vezes pensa em desistir, o enfermeiro também. Então, é muito difícil. Eu passei por essa experiência. Então, assim, até a gente digerir esse processo, entender, porque é algo cultural, é algo que está inserido na nossa cultura, que a gente lida com a morte como se fosse coisa de outro mundo. E a gente tem a certeza de que vai acontecer. Tem pacientes que comemoram a morte. Tem países que comemoram a festa dos mortos, né? Aqui não, a gente lida de uma forma diferente, é muito sofrimento envolvido, né? É preciso que a família e o cuidador reconheçam suas limitações e entendam que mesmo que estejam cuidando o melhor possível para garantir o bem-estar do paciente, pode ser que ele não melhore. Então, a gente precisa entender isso, para que a gente não se sinta culpado. E aí eu trago uma definição aqui de cuidados paliativos, já que a gente está falando do processo de morrer, né?
os cuidados paliativos, ele vem muito a calhar com essa questão do processo da morte, tá? Porque, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas cuidados paliativos são cuidados, tá? Eu vou tentar aqui falar de uma forma simples, depois eu leio o contexto. São cuidados que a gente vai praticar no paciente para proporcionar um bem-estar para ele e para que ele, na verdade, tenha uma morte mais tranquila. Gente, são cuidados que a gente vai ter com um paciente que tem uma doença, uma patologia que não tem cura. Ou seja, ele vai saber que está chegando o momento dele, né, de terminar o ciclo e que a gente vai ali manter pelo menos um bem-estar. É como se fosse assim, para ter uma boa morte, né? Então, consiste na atenção ativa, global e integral do paciente e sua família, que padecem de uma enfermidade avançada, ou seja, de uma doença, de uma patologia avançada, progressiva e incurável, e cujos objetivos básicos consistem no controle da dor, ou seja, eu vou proporcionar alívio de dor e dos sintomas, né? Vou proporcionar apoio emocional ao doente e à sua família e o seu bem-estar e qualidade de vida. Então, o cuidado paliativo, gente, é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares, não só os pacientes, mas os familiares também, diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, o que são cuidados paliativos? São cuidados que eu vou proporcionar para o nosso paciente devido a ele ter uma doença progressiva, avançada, grave, que não tem cura e que eu vou proporcionar um bem-estar para ele na medida do possível. Trazer com que ele se sinta um pouco melhor, mesmo sabendo que ele não vai ter chances de sobreviver. Ele vai ter um limite daquilo ali. Tá? Mas eu posso proporcionar um bem-estar para ele. Já eu vou falar sobre isso. Cuidados paliativos. Então, eu preciso reafirmar a importância da vida, né? Que a morte é um processo natural. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, que a morte é um processo natural. Então, eu não posso antecipar a minha morte com pensamentos negativos, porque a gente sabe, se a gente internaliza que a morte é uma coisa muito ruim e que como é que um paciente desse que tem uma doença grave vai conseguir sobreviver alguns dias que ele tem, né? Então, ele vai antecipar, querendo ou não, com esse processo psicológico negativo. Estabelecer uma estratégia que não acelere a chegada da morte, nem a prolongue, que a gente traga bem-estar. Integrar aspectos psicológicos e espirituais ao tratamento, isso é muito importante, né? Estender o apoio à família para que esta possa enfrentar a dor do paciente e sobreviver ao período de luto, porque tem muitas pessoas que encaram o período de luto de uma forma muito pesada, que acaba gerando uma patologia, né, como depressão, ansiedade. Então, o processo de luto é importante, tem que acontecer, porém ele não pode se prolongar. Você sabe a diferença entre eutanásia, ortotanásia, distanásia? E aí? Eu trago para vocês aqui, né? O que é eutanásia? Eutanásia consiste na conduta de abreviar a vida de um paciente em estado terminal ou que esteja sujeito a dores e intoleráveis sofrimentos físicos ou psíquicos. Ou seja, se eu sei que tem uma pessoa que está com metástase, que é um câncer que já acometeu tudo e que eu sei que ela não vai sobreviver por muito tempo, eu vou lá e antecipo a morte dela para que abrevio a morte, né, a vida dela, para que ela não sofra tanto. Isso é praticar a eutanásia, tá? Então, ó, eu coloquei aqui de forma mais simples, eutanásia, antecipar a morte,
né? Quando se tem uma doença que não tem cura, então eu proporciono menos dias de vida e menos sofrimento. Ortotanásia, que é o processo de morrer naturalmente. Como assim, Priscila? Morrer na hora certa. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença grave, como o câncer, com metástase, e ela decide não optar pelo tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Então, ela decide ficar em casa, certo? E ela não quer esses procedimentos invasivos para prolongar a vida dela. Ela quer simplesmente, no momento que vier, que ela falecer, sem precisar de fazer procedimentos invasivos, tá? Para prolongar, porque a gente sabe que quando a gente faz a quimioterapia, a radioterapia, a gente tá tentando prolongar a vida, né? E essa pessoa decide não optar por esses tratamentos. Então, isso, ela tá praticando a ortotanásia, ela não tá se permitindo ir para o hospital para tentar prolongar a vida dela. Distanásia, prolongar a morte. Morte lenta com sofrimento e dor, mais dias, né, de vida e mais sofrimento. Vamos supor, aquela pessoa que eu tô falando, que tem uma metástase, um câncer que já atingiu tudo, e aí eu continuo fazendo radioterapia, quimioterapia, ela fica internada no hospital, ou seja, eu tô tentando prolongar, né, a vida dela. Porém, ela tá sofrendo muito com todos esses procedimentos, tá certo? Então, assim, eu tô tentando manter mais dias ela viva, porém, ela tá tendo um sofrimento muito grande, tá? Então, essa é a diferença dos três conceitos que eu trouxe para vocês. A eutanásia no Brasil, gente, ela é tratada como um suicídio assistido, né? E ele é proibido. Por quê? A eutanásia, lembra que eu disse, é como se fosse assim, eu impedir que aquela pessoa venha sofrer e eu antecipo a morte dela. Então, embora não conste especificamente no Código Penal, a eutanásia pode ser enquadrada no artigo 121 como homicídio simples ou qualificado, e o suicídio assistido pode configurar o crime de participação em suicídio previsto no artigo 122. A eutanásia em outros países. Desde 1934, o Uruguai tolera a morte assistida, tá? Permitindo que a justiça não penalize quem comete o homicídio piedoso. Apesar disso, a prática não é legalizada. A Colômbia, desde 1997, segue a mesma lógica. A Europa é o continente onde mais países permitem o suicídio assistido, ou seja, aquela família que decide antecipar a morte, tipo aplicar alguma medicação para que ela não venha a sofrer, e aí decide, tá? Tem até um filme sobre isso, que quando a gente voltar, a gente pode estar assistindo. Eutanásia em outros países ainda falando, né? Na Bélgica, a prática é legalizada desde 2002 e a eutanásia de crianças é permitida desde que o paciente compreenda o lado irreversível da morte e ambos os pais deem o seu consentimento. Na Holanda, menores também podem optar pela morte, mas é preciso ter a idade mínima de 12 anos. Nos Estados Unidos, atualmente, 5 estados autorizam a prática, tá? Gente, esse link que eu trago para vocês, vocês podem até dar pause aí no vídeo e tentar localizar. Vocês podem colocar aí no Google A Boa Morte. E aí vai aparecer essa entrevista da Veja, tá? De uma senhora que tem uma doença, né? E que ela tá em estado terminal. E ela decide ter uma boa morte. Como assim? Ela decide não estar em um hospital, ela decide ficar em casa, tá? Sem procedimentos invasivos para tentar prolongar a vida e esperar que essa morte venha no momento certo. Tipo assim, sem precisar estar fazendo radioterapia, quimioterapia. Porque ela viu
que ela passou muito tempo dentro do hospital, sentindo muitas dores, fazendo muitos procedimentos invasivos, e ela disse que aquilo ali não era vida. Então, ela decidiu ter uma boa morte, tá junto das pessoas que ela quer, que ela se sente bem, fazendo tudo o que ela queria fazer. Inclusive, vocês vão ver alguns comportamentos nesse vídeo, onde ela tá tomando um champanhe, comendo uma coisa que ela nem podia comer, mas ela acredita que ela tá fazendo o que ela quer e que quando chegar o momento dela partir, ela vai partir, pelo menos ela vai partir feliz. É essa concepção que ela tem, tá certo? Então, eu recomendo vocês assistirem e vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões, saber se vocês concordam com ela, não concorda, tá? E no caso de eu ser cuidadora, né, e me deparar com a situação de morte, né? O que é que eu devo fazer? Quando o paciente morre em casa, sem assistência médica, o cuidador familiar deve avisar a polícia para que sejam realizados os trâmites legais e a constatação da morte. Em seguida, é feito o atestado de óbito. O corpo é encaminhado para o Instituto Médico Legal para a realização da autópsia, né, a fim de descobrir a causa da morte. Caso a família prefira um médico conhecido, pode fazer o atestado, evitando a execução da autópsia, tá? No caso de morte no hospital, a instituição irá instruir a família ou cuidador sobre o que fazer e obter a declaração de óbito. É mais simples, tá? Quando é no hospital. Em ambos os casos, após a emissão da declaração de óbito, o familiar deve ir registrar em cartório para receber a certidão de óbito. Então, tem toda a questão burocrática de documentação que tem que levar. E retirar essa certidão, né, um documento importante para a realização do sepultamento ou de cerimônia, dependendo da crença da família, né? Então, é assim que se dá. Se caso vier morrer em casa, eu preciso contactar a polícia para a polícia fazer todo o trâmite legal. Se for no hospital, é mais tranquilo em relação a equipe de saúde lá vai orientar, tá? A assistente social vai orientar como é que é feito, certo? Vamos fazer uma revisão e ao mesmo tempo eu já vou orientando para a atividade. Essas 3 questões estão na atividade e aí eu trouxe um conceito de cuidado paliativo e vocês vão me afirmar se é verdadeiro ou falso. Diante do que a gente estudou, o cuidado paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Essa afirmação, ela é verdadeira ou falsa? Teve dificuldade, gente? Volta o vídeo, lê novamente. Eu falei que cuidados paliativos em relação a quando a gente tem um paciente, né, com a doença grave e que não tem cura. Então, qual é o cuidado paliativo? Eu vou promover o que para esse paciente? Outra afirmação que eu trago aqui, ó, conceitual, né? Eutanásia é quando se tem uma doença que não tem cura e a morte é antecipada para evitar o sofrimento. É verdadeiro ou falso? Distanásia é quando morre naturalmente, quando não se permite fazer procedimentos invasivos e médicos para tentar prolongar a vida. E aí vocês vão elencar se é verdadeiro ou falso. O nosso próximo conteúdo online, a gente vai ter mudança de módulo. O CRA vai entrar em contato com vocês para informar qual será o novo livro, certo? E deixo aqui meu beijo especial para vocês. Uma linda semana, tá? Que a semana de vocês sejam iluminadas, cheio de paz, né? De saúde e que vocês tenham muita positividade para encarar essa semana, tá? E aí deixo a mensagem final. O luto não mata a saudade, mas ajuda a compreender o ciclo da vida. Isso é extremamente importante, gente. É o que eu falei, o processo de luto é importante.
é importante para a gente compreender esse ciclo da vida, tá? Um beijo especial para cada um de vocês e até o nosso próximo conteúdo online. Tchau, tchau!